Boa noite, eu sou a Késia, discente da disciplina de Fisicoquímica 2, com a professora Eliângela. Hoje eu vou falar um pouquinho, de forma breve, de uma propriedade coligativa que é a tonoscopia. A tonoscopia, ela faz parte das 4 propriedades coligativas, juntamente com a ebullioscopia, a crioscopia e a homoscopia. Essas propriedades elas ocorrem quando um soluto não volátil ele é adicionado e dissolvido em um determinado solvente. Nesse caso específico, falando da tonoscopia, essa propriedade ela estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente após a adição desse soluto não volátil. Desta forma, antes de mais nada, é importante a gente falar um pouquinho da pressão máxima de vapor para nos ajudar e nos auxiliar de uma forma melhor para entender a tonoscopia. A pressão máxima de vapor. Vamos imaginar em um recipiente fechado que contém a água. No interior desse recipiente, a água ela vai o quê? Ela vai evaporar, pois as paredes desse recipiente não vai impedir a troca de energia entre a água e o meio externo, então ela vai evaporar. À medida que o tempo passar, a região entre a superfície da água e das paredes, elas vão se saturar de moléculas de água na forma de vapor. A pressão exercida por essas moléculas nas paredes, ela é denominada de pressão máxima de vapor. A partir desse momento, vai iniciar um equilíbrio dinâmico, pois a cada molécula de água que passar para o estado de vapor, uma outra vai passar para o estado líquido. Aqui dá para a gente ver certinho nessa imagem. Um recipiente saturado com moléculas de água. Quanto menor for o ponto de ebulição do líquido, mais rápido ele vai evaporar e mais rapidamente ele vai atingir aí a pressão máxima de vapor. O que isso significa? Significa que quanto menor for o ponto de ebulição do solvente, mais as moléculas do estado de vapor, portanto, maior será a pressão máxima de vapor. Aqui nesse gráfico, a gente tem aí a pressão máxima de vapor no eixo Y e a temperatura no eixo X. E as 3 curvas de 3 solventes diferentes, sendo o éter etílico, etanol e o tetracloreto de carbono. Quanto mais próximo do eixo Y, como dá para a gente ver aí, maior vai ser a pressão de vapor e menor vai ser o ponto de ebulição. Portanto, dos 3 solventes desse gráfico, o de maior pressão máxima de vapor é o éter etílico, que é o que mais está próximo do eixo Y. Então, voltando aqui a essa propriedade coligativa, no caso da tonoscopia. Quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente, ao dissolver o soluto, ele eleva o ponto de ebulição do solvente. Isso acontece devido à interação entre as partículas e vai diminuir, consequentemente, a pressão máxima de vapor. Essas figurinhas dá para a gente perceber aí a comparação da pressão entre o solvente e a solução. Graficamente, esse gráfico com as curvas do solvente e da solução, como esse solvente. Graficamente, a curva da solução B é sempre mais afastada do eixo Y do que a curva do solvente A, confirmando a redução da pressão máxima de vapor do solvente. Vale a gente falar também sobre os tipos de soluto.
existem dois tipos de soluto que podem ser adicionados ao solvente, sendo que o efeito tonoscópico promovido por eles não é o mesmo. Então, quais que são esses solutos? Nós temos aí o soluto molecular, que é um soluto que ele não vai sofrer a ionização ou dissociação ao dissolver-se. Por este motivo, o número de partículas adicionado é igual ao número de moléculas dissolvidas. E a gente tem o soluto iônico, que é o soluto que sofre ionização e a dissociação ao dissolver-se. Em razão disso, o número de partículas adicionadas vai ser menor que o número de partículas dissolvidas. Se o soluto ele for iônico, o efeito tonoscópico promovido no solvente será maior, ou seja, menor será a pressão máxima de vapor. E atenção, é importante esse ponto aqui, o grau de ionização é o número de íons que compõem o soluto iônico, também influenciam diretamente no efeito tonoscópico. Assim, quanto maior o grau ou o número de íons, maior será o efeito tonoscópico. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho de um experimento da parte de tonoscopia. Bom dia, eu me chamo Luiz Gustavo, eu sou aluno do curso de Biologia do Instituto Federal de Brasília, aqui do campus de Planaltina, e hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Elas são 4 e ocorrem quando um soluto não volátil ele é adicionado a um determinado solvente. No experimento de hoje, que será sobre tonoscopia, o que é a tonoscopia? Ela estuda a diminuição de pressão máxima de vapor de um solvente após a adição de um soluto não volátil. Para o experimento de hoje foram usados 2 copos, como vocês podem ver, cada copo contém 200 ml de água, e eu usei também fita dupla face e um marca-texto e papel A4 para poder fazer essas marcações e identificar qual copo está cada conteúdo. Aqui água e aqui água com açúcar, e também aqui para marcar o limite da água. Eu vou adicionar agora 3 colheres de sopa de açúcar, aqui onde está identificado. E eu vou mexer bem e dissolver toda essa açúcar. Após dissolvido completamente a açúcar no recipiente, nós vamos tampar. Também vamos precisar de 2 tampas. Tampar e esperar. Então, gente, depois de um tempo, como vocês podem observar, aqui eu tenho água com açúcar e aqui eu tenho água normal, ó. Como vocês podem ver, o nível da água com açúcar aumentou e o da água diminuiu, né? E isso ocorre conforme a propriedade coligativa da tonoscopia explica, né? Que a pressão de vapor diminui quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente. Quando se adiciona açúcar à água, a pressão de vapor ela diminui, né? E isso acontece porque a açúcar ela meio que bloqueia a passagem de moléculas da água, né? E fazendo com que uma quantidade menor de moléculas evaporem em um determinado intervalo de tempo, né? E com isso, diminuindo a pressão de vapor, o líquido aumenta a sua quantidade.